Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 10 de 3 de 2024. Agora são 9h56. Acabou faz um instantinho a partida do Cruzeiro contra o Tombense, válido pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. E a partida terminou em 0-0. E a gente vai conversar algumas coisas aí do que aconteceu nessa partida envolvendo o time do Cruzeiro. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa para vocês que o último jogo, né, a última rodada do Campeonato Mineiro, eu não consegui gravar o vídeo. A partida foi no sábado contra o Uberlândia e no mesmo dia eu tinha um compromisso. Eu fui prestigiar um amigo meu para que foi tocar num evento. E aí acabou que no outro dia de manhã eu estava na casa da minha namorada, já vim para casa e minha rotina durante a semana tá bem corrida, então eu não tive tempo para gravar. Mas só para a gente dar uma pincelada sobre o que rolou no jogo, né? O Cruzeiro venceu por 2-0, garantiu aquilo que a gente estava tanto comentando nos últimos vídeos, a importância da primeira colocação no quadro geral, para ter a vantagem do empate e ao mesmo tempo poder decidir os seus jogos, tanto na semifinal como uma possível final dentro de casa no Mineirão, né? O jogo estava bem complicado, pelo que eu me lembro, né? Até que num lance de Beckenbauer do Zé Ivaldo, ele consegue rasgar a zaga inteira e do cruzamento a bola desvia no zagueiro e é o gol contra o Cruzeiro abre o placar. Depois disso o jogo fica morno, fica feio. O Cruzeiro tomou conta da partida, parece que o Berlândia também já não tinha muitas pretensões no campeonato e ele estava dependendo de alguns resultados para não ser rebaixado, né? Ou para não disputar o descenso. E aí o Cruzeiro cozinha bastante o jogo, né? Sendo bem sincero. Aos 95, o Rafael Elias, né? O nosso querido papagaio, faz o gol do 2-0 quando a gente achou que já não ia ter mais nenhuma emoção na partida ou algo do tipo. Ele consegue o gol, mas além disso, o que a gente pode trazer de novidade para essa partida foi a manutenção da dupla, né, do Zé Ivaldo e do João Marcelo na zaga, e a titularidade do Matheus Vital, que eu havia comentado com vocês, que é algo que eu gostaria de ver mais. Eu acho que é um jogador que tem características importantes e que pode ser explorado pelo técnico do Cruzeiro e que nessa partida eu senti, né, contra o Uberlândia, e aí a gente já vai comentar também sobre o Tombense, que apesar de gostar de ter chance para o Vital, não gostaria que estivesse sendo da maneira que está acontecendo. Mas encerrando sobre a partida do Belante, né? Só essa pincelada rápida, vamos falar sobre a partida de hoje contra o Tombense. O Cruzeiro jogou lá no Empatigão, né? Para quase 20 mil torcedores cruzeirenses. O Tombense vendeu o mando porque estava precisando do dinheiro, né? O Tombense que nessa temporada ele ficou na segunda colocação no grupo do Cruzeiro, fez uma campanha bem interessante, ganhou do Pouso Alegre, ganhou do Atlético, empatou contra o Democrata e empatou contra o Atlético Mineiro também, ganhou do Patrocinense, e aí perde para o Anápolis na Copa do Brasil, ganha do Vila Nova, perde para o América e conseguiu se classificar para as semifinais do Mineiro, né? Dito isso, o Tombense vendeu o mando de campo, né? E o Cruzeiro praticamente jogou em casa lá e no Ipatingão. Falando de escalação, foi a manutenção do jogo contra o Belândia, ao menos da mudança da saída do nosso camisa 9, o Juan de Neno, para a entrada do Papagaio, que depois a gente foi descobrir que era por questões fisiológicas, um certo desgaste e para tentar poupar o jogador. Eu achei até tardio essa situação, porque o Dineno é um jogador que poucas vezes estava sendo substituído. A gente vai lembrar que no começo da temporada o Papagaio passou por um processo, né? Estava ainda na reabilitação da cirurgia que ele fez do ombro, e o Dineno jogava o tempo inteiro, os 90 minutos, e se esforçando muito, correndo muito, dando pique nos 40, 45 do segundo tempo. Então, achei normal essa manutenção, né? No mais, a gente teve a manutenção do Matheus e tal, mas aí o que vem é a minha crítica. Quando eu comentei com você sobre a entrada do Matheus e tal no primeiro jogo, que foi a partida antes contra o Uberlândia, eu tinha falado que eu entendo que o Matheus Vital, ele tem uma qualidade de jogo, ele tem uma qualidade de passe e já desempenhou durante a carreira dele uma função de um meia armador, de um meia que distribui passes, e ele foi muito bem no Cruzeiro quando ele conseguiu se encontrar fazendo uma tabela, né, com os outros dois jogadores, que era o Bruno Rodrigues de ponta e o Ramiro. E ele foi, assim, excepcional, né, nessa época, né, fazendo essa dobradinha. O Marlon também aparecia muito. É, e eu achei que
e quando ele entrasse no time, ele ia puxar esse lado direito, sabe? Fazendo uma triangulação tanto com o Matheus Pereira centralizado, quanto com os laterais, né? No caso o William, o Romero, o Lucas Silva, até mesmo o centroavante do Cruzeiro, né? Que na partida passada tinha sido o Dineno, mais nesse Papagaio, porém não foi o que aconteceu. Apesar de ter muita liberdade em campo, isso às vezes confundia a gente, porque eu demorei, assim, os 3 jogos para entender qual que era a função do Matheus e tal. Na partida de hoje, ele jogou muito mais como meia central do que como um meia pela direita. E aí, qual que é o principal problema disso? Eu não acho que seja problema testar ele na meia central, até porque ele pode fazer essa função. Mas eu acho que quando você tira o Matheus Pereira, que é o melhor jogador disparado do Cruzeiro, para colocar ele para fazer essa função, a perda é muito grande. O Matheus Pereira é craque, ele é gênio, ele é o diferente no time do Cruzeiro, no elenco do Cruzeiro, então você tem que colocar ele na melhor posição possível. E a gente já percebeu que, apesar dele desempenhar ano passado na ponta direita, né, fazendo essa função de meia direita, ele desempenha muito mais centralizado. Então, durante o jogo você percebe que eles mudam de posição, às vezes o Pereira vai estar centralizado, o Vital na meia direita, mas eu não acho que isso seja bom. Eu acho que isso seja prejudicial para o Cruzeiro e eu gostaria de ver outra alternativa no lugar dessa que o técnico do Cruzeiro, né, o Nicolas Acamon, colocou, tendo em vista que eu acho que o Matheus Pereira ele precisa jogar centralizado. E aí, com base nisso, ele que entenda por outras opções, que ache outros jogadores para desempenhar essa função, tanto de meia como de ponta, enfim, do jeito que ele entender que seja o melhor. Dito isso, o jogo começou com o Cruzeiro pressionando muito, o Cruzeiro estava. Eu achei até estranho, né? Assim, não é estranho, mas é porque quando você fala que a partida vai ser fora de casa, você imagina que o time adversário vai ter uma postura mais propositiva, mas a gente tem que lembrar que o Tom Benz mandou o jogo, né? Ele vendeu o mando de campo dele. Então, a torcida era do Cruzeiro, o clima era do Cruzeiro, e o Cruzeiro se fez valer disso nos minutos iniciais. Mas aos 11 minutos, por uma infelicidade, o braço do Zé Ivaldo estava muito aberto, o jogador Tom Benz chuta a bola e ele tomou um amarelo. E até aí a gente já fica naquela questão, tipo, nossa, um amarelo cedo, vai arranjar problema, sabe? O Zé Ivaldo que nessas partidas aí, acho que ele tem 8 jogos e 6 cartões amarelos. A gente conhece o jogador, mas a gente já teceu críticas aqui sobre o temperamento dele. A gente já fica com o pé atrás, né? Vai lembrar que eu saí para assistir o jogo num, um restaurante bar aqui perto de casa, porque não sei o que aconteceu com vocês aí, mas simplesmente o sinal da Claro parou de existir de internet. Internet, 3G, então aqui em casa não tinha nada funcionando. Aí eu saí com minha namorada, a gente foi assistir e na hora eu já fiquei com aquele climinha, sabe? Meu Deus, o Cruzeiro vai complicar um jogo fácil. Só que depois disso, mais uma vez, depois do cartão amarelo, assim como foi na partida contra o Belândia, o Zé Ivaldo ele assume a postura dele de Beckenbauer, de Thiago Silva no auge, e começa a desempenhar assim, uma função excepcional no Cruzeiro, sabe? Porém, depois de mandar a bola na trave, fazer o goleiro fazer milagre no lance que estava impedido, mas enfim, vale o mérito do jogador. Aos 34 minutos, ele é expulso por um lance que, assim, mais uma vez eu vou alertar aqui. Não sou especialista em arbitragem, não conheço as regras todas do futebol, mas tem uma coisa que me incomoda profundamente, que é o fato de um jogador, quando ele está em disputa com a bola, que foi o caso do Zé Ivaldo, ele está em disputa com a bola, ele atinge a bola, porém, por uma infelicidade que acontece no jogo, ele atinge ao mesmo tempo o adversário, no caso foi o tornozelo, gerando a expulsão dele logo no primeiro tempo. O árbitro não marcou em campo, né? O senhor, calma aí que eu guardei o nome dele, Paulo César Zanovelli, porque nós vamos falar ainda sobre esse senhor. Ele não viu o lance, né? Não deu nem amarelo. O jogador Tombense ficou lá machucado, gritando um tempão. Aí o jogo para, o VAR chama e o Zé Ivaldo é expulso. Depois disso, bicho, aí você já fica com aquele, tipo assim, aquela sensação, meu Deus. Porém, o que aconteceu foi que o Cruzeiro, apesar de perder um jogador, de ter a deficiência numérica, ele não sentiu a perda do jogo. Continuou mandando na partida, continuou propondo o jogo, porém ficou numa situação muito complicada. Porque o Romero, que era o jogador de meio de campo, foi fazer a função de zagueiro
E aí o time perdeu muito do passe, perdeu muita conexão e teve que abusar das laterais. E mais uma vez, a gente não tinha dessa vez o jogador que é o centroavante do Cruzeiro, o Juan de Neno, para cabecear, para fazer pressão dentro da área. A gente tinha o Papagaio que tem uma função completamente diferente. E apesar de ser um jogador forte fisicamente, de prender a bola, de chutar, que eu acho que ele tem um chute bom, é um jogador muito inferior comparado com o centroavante argentino. Depois disso, a gente tem um intervalo, né? Um jogo morno, ruim, bem ruim, ruim. O Tombense faz diversas alterações e o Cruzeiro continua. E aí, mais uma vez, assim, cara, eu entendo que o técnico do Cruzeiro, durante a temporada, ele tem adotado critérios que são muito importantes. Da mesma forma que o Neres demorou muito tempo para sair do time, mesmo o João Marcelo entrando melhor, fazendo melhor, desempenhando melhor, eu entendo que não é fácil ele tirar uma liderança que foi construída pelo Lucas Silva da noite para o dia. O Lucas Silva hoje ele é o capitão, ele é um jogador super identificado com a torcida, ele possui no Cruzeiro 4 títulos de expressividade gigantescas, é um jogador que veio da base do Cruzeiro, é cria da toca, mas me irrita bastante porque em certos momentos parece que o que segura ele dentro de campo é a braçadeira de capitão. Peço perdão aí que parece que os cachorros da rua eles resolveram participar do vídeo e estão conversando aqui também. Mas eu não acho que tem que ser assim. Dentro do próprio jogo do Cruzeiro, existem outros jogadores que têm a liderança, que têm a capacidade de ser capitão, que têm a experiência suficiente. Então, se o Lucas Silva é um jogador que está cansado, se ele é um jogador que não está desempenhando, se ele é um jogador que ele não está fazendo o que deve ser feito em campo, ele tem que sair. O Cruzeiro contratou excelentes peças de volante para cumprir essa função, sabe? O Cruzeiro tem o Japa que tá machucado, que não entrou, mas, por exemplo, hoje no banco mesmo, a gente tinha o Cifuentes para substituir, para fazer essa função, a gente tinha o Ramiro, que entrou pouquíssimo, mas que eu quero ver mais, que eu acho que vale o teste, a gente tinha o próprio Machado, muito questionado, mas que faz essa função, e na boa, de todos esses jogadores aqui, eu acho que eles descansados é melhor do que um Lucas Silva cansado. Com toda sinceridade, principalmente num jogo que você vai ter um jogador a menos, que todo mundo tá correndo a menos. Então, assim, é uma crítica que eu acho que precisa ser feita e eu acho que o técnico ele é inteligente o suficiente para pensar nisso. Mas tem me irritado essa situação. E aí, depois disso, né, o Cruzeiro faz a primeira alteração aos 63 minutos, é isso mesmo? Isso, que aí sai o Vital para entrar o Cifuentes e sai o Rafael Elias para entrar o Juan Mentira, né? Só sai o Vital e entra o Cifuentes. E aí o Cifuentes ele vai cumprir essa função como meio direito. Nesse momento o Matheus Pereira ele tá jogando quase como um segundo volante, um segundo homem de meio de campo, né? E o jogo continua uma bagunça. O time do Cruzeiro continua uma bagunça. Eu não sei, e aí eu falo de coração, se é porque a gente assistindo o jogo, a gente torcedor, a gente acha que na hora que você tem um jogador expulso, o técnico ele vai mexer no time e vai tentar organizar. Seja tirando um meia central para colocar o zagueiro e tentar jogar sem o meia central, forçar o jogo pelas pontas, seja tirando o centroavante e avançar esse meia central para ele fazer um papel de falso 9 para puxar a marcação. Mas o técnico do Cruzeiro não optou por isso. Ele optou, igual eu falei, né, por puxar o Romero, que era um volante para a zaga e continuar com o esquema que ele tinha planejado para o jogo. Mas a gente viu que foi ineficiente. O Cruzeiro não jogou bola. O Cruzeiro, apesar de trocar passes, apesar de não sofrer perigo, o Cruzeiro não chegou no gol adversário também. Foram pouquíssimos chutes ao gol, chances raríssimas. E aí, aos 68, ele tira o Rafael Elias, né, o papagaio, para botar o Dineno, e tira o Arthur Gomes para botar o Neres. E aí, nesse momento, ele volta o Romero para a posição de volante, fecha com os dois zagueiros, né, o Neres e o João Marcelo, a lateral, o William e o Marlon, e aí coloca o centroavante com um gás novo para desempenhar a função do jogo. E aí, talvez, assim, eu não vou lembrar o certo, os lances certinhos, mas agora eu acho que é o momento correto para a gente falar sobre o seu Paulo César Zanovelli. Eu não tô aqui para passar, eu não tenho aqui que ficar falando de arbitragem, porque a gente sabe que a arbitragem no Brasil é péssima.
é péssima. Os árbitros da FIFA são péssimos, os árbitros da CBF são péssimos. Quem dirá os árbitros da Federação Mineira de Futebol e demais federações espalhadas aí nos campeonatos Carioca, Paulista, do Rio Grande do Sul, enfim. Todos são péssimos, todos, sem exceção. Todos. Mas é absurdo, repito, absurdo um árbitro que a gente conhece ele, a gente sabe que num jogo do América, por exemplo, um jogador tropeçou e ele foi e marcou falta, como se o adversário tivesse feito uma falta, um jogador que tropeçou na bola. Esse cara ser recompensado em apitar uma semifinal do Campeonato Mineiro. Não existe isso, cara. Não existe. E às vezes eu fico me perguntando se não é possível que não tenha outro que não seja melhor. Porque é a única resposta. Entre os piores, ele talvez seja o melhorzinho. Ele é o que prejudica menos. Porque ele deixou de dar cartão amarelo para jogadores do Tombense que fizeram diversas faltas durante o jogo, que inclusive no final tomou um amarelo e era para ser expulso. Não vou lembrar, eu acho que era o camisa o 21, o Pierre. É isso? Esse mesmo, esse cidadão mesmo, o Pierre. Aí o cara, o jogador do Tombense, que eu não vou me lembrar também, dá uma solada no tornozelo do Marlon, dos mesmos moldes que aconteceu com o Zé Ivaldo, dos mesmos moldes que aconteceu, por exemplo, com o Gasolina na partida contra o Atlético. Aí o que o senhor faz? Nada. Não, lance normal, aconteceu. Aí o que acontece? Vai lá o Marlon vai reclamar com o bandeirinha, amarelo pro Marlon. Aí o Marlon tem que tomar amarelo. E na boa, não vou passar pano pro Marlon também não. Porque é um jogador experiente, é um jogador que sabia da partida, já estava jogando com a menos e não tinha por que perder a cabeça. Não tinha. O Cruzeiro, eu repito, mais uma vez, isso é uma situação que tem me preocupado. O Cruzeiro contra adversários menores, ele tem demonstrado ter um psicológico fraco. Mais uma vez, o Cruzeiro contra adversários menores tem demonstrado ter um psicológico fraco. Contra o Atlético, o Cruzeiro demonstrou que estava dominando a partida, que estava jogando melhor, que estava sabendo entrar na mente do adversário. E aí parece que quando chega contra o Tombense fora de casa, que nem era tão fora de casa assim, era mais dentro de casa do que fora, não tinha por que o Marlon xingar e etc e tal. A arbitragem é ruim? É, gente. Mas desde sempre que é. Fala um árbitro bom mineiro. Um. Não tem. Um do Brasil. Não tem, pô. Não tem. Não tem. É engraçado. Porque aí, no meio da semana, você vai ver o campeonato lá, o Arabião, você vai ver o Cristiano Ronaldo jogar, aí você vê o Wilton Pereira Sampaio lá apitando, você fala, Jesus Cristo, não é possível que lá na Arábia tem uns caras pior do que aqui no Brasil. O jogador tem que entrar na partida sabendo disso. Então, assim, aí aos 85, né? 86 o Marlon é expulso depois de tomar 2 cartões amarelos seguidos por reclamação, e aí o jogo praticamente acaba, né? O Tombense, apesar de tentar, de forçar, cara, time muito limitado tecnicamente, errando muitos fundamentos básicos, passe, em certo momento demonstrou estar extremamente cansado. Tenho certeza absoluta que se o Cruzeiro tivesse mantido os 11 jogadores em campo, teria saído com a vantagem que já saiu de fato, né? Porque tem a vantagem do empate. Mas depois disso, o Tom Benz fez algumas mudanças. Aí sai o Matheus Pereira para entrar o Vidalba, né? Para fazer a função de lateral esquerdo. E sai o Lucas Silva aos 89 minutos, que para mim era para ter saído aos 45. No segundo tempo já não era para ter entrado, para entrar o Machado. Depois disso, né, tem cartão amarelo para os jogadores do Tombense, que mataram contra-ataques do Cruzeiro. O Cruzeiro tenta chegar ainda com a bola que o Cifuentes cruza, o Dineno dá um corta-luz e o Villalba chega para bater, mas ele chegou pressionado, ele não conseguiu pegar bem na bola, mas correu o perigo. E no mais é isso. Eu acho que, apesar de todos os pesares, o Cruzeiro ainda tem a vantagem do empate. E o Cruzeiro vai jogar agora, né, a próxima partida diante da sua torcida. Eu espero que sirva de lição essas situações. Eu espero que o Cruzeiro tenha aprendido com isso tudo, porque eu acho que o Campeonato Mineiro é para isso, né? De certo modo, é para a gente testar mesmo. E assim, na hora que o Zé Ivaldo foi expulso, é claro que a gente não quer isso, a gente não deseja isso. Quando a gente começa a assistir a partida do Cruzeiro, a gente não pensa nisso, né? Mas na hora eu falei, pô, talvez seja uma oportunidade interessante do Cruzeiro demonstrar que com o jogador a menos ele vai continuar mantendo a calma, vai continuar no seu plano de jogo e vai continuar fazendo aquilo que tem que fazer.
porque vão ser situações que vão ser vivenciadas durante a temporada, seja no Brasileiro, seja na Sul-Americana, que são as competições que o Cruzeiro ainda vai disputar no ano. Mas eu acho que, de certo modo, o Cruzeiro se foi prejudicado pelas expulsões, foi prejudicado pelo gramado ruim também, porque estava bem ruim o gramado, irregular, com alguns pontos com uma certa lama, parece que molharam muito, a grama estava alta, foi prejudicado pela arbitragem, mas isso aqui, mais uma vez eu falo, eu não vou ficar comentando, árbitro é ruim, sempre foi ruim e vão continuar sendo ruins. É, e conseguiu ao menos segurar o empate, que já é a vantagem do Cruzeiro, e a gente espera que o mínimo que o Cruzeiro tem que fazer é que diante do Mineirão, diante da sua torcida, ele busque a vitória e consiga fazer um resultado expressivo para a gente chegar na final do Campeonato Mineiro, enfrentando até o momento o Atlético Mineiro, né, que ganhou de 2-0 do América, ou o América, caso ele venha reverter esse placar, para chegar confiante, para chegar bem, com a cabeça no lugar e, se Deus quiser, a gente conseguir conquistar esse título do Campeonato Mineiro. Mas no mais é isso, é o que eu tinha para falar aqui sobre essa partida. Gostou, não gostou? Deixa o like, se inscreve no canal aí, vamos comentar, fala aí o que você achou da partida, o que você pensa sobre o Cruzeiro. Vamos falar sobre o Cruzeiro durante essa semana aí, até o próximo jogo. Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido. Obrigado pela paciência aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E no mais é isso. Tamo junto e até a próxima.